iniciando esse vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar alimentando o nosso fermento mãe antes de fazer a nossa receitinha do pão. Aqui vocês percebem que o fermento ele deu uma baixada, deu uma reduzida aqui, pois eu deixei ele aqui fora da geladeira, apenas coberto com essa sacolinha branca, que eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo. E aí deixei ele fora da geladeira, porque eu gosto de falar as coisas para vocês e gosto de realmente mostrar e testar, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá certo? Então, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, que poderia deixar o fermento fora da geladeira e que não tem nenhum problema, pois o fermento ele não mofa, ele não estraga. Esse fermento mãe é um fermento maravilhoso, pois vocês podem estar levando para outros lugares sem precisar de refrigeração, ou seja, da geladeira, tá bom? Então, não precisa guardar ele na geladeira, ele é muito prático, muito fácil. E não estraga facilmente, como os outros fermentos. Com o passar dos dias, o fermento ele vai ficar assim. Quando ele tava ao pico, ele tava aqui, batendo junto com a borda, reta aqui com a borda dessa vasilha. De acordo que você vai deixando o fermento fora, você vai estar pensando que ele se estragou, mas não estragou. Antigamente, quando as pessoas faziam o fermento natural, não tinha geladeira, tá? Não tinha como colocar na geladeira, porque não tinha geladeira. Então, as pessoas costumavam fazer esse fermento e deixar ele fora da geladeira, tá? E mesmo assim, ele funcionava e dava super certo fazer os pães. Ele começa a dar uma desidratada, fica meio que ressecado, ó. A gente vai pegar e a gente vai estar alimentando esse fermento. Vou estar mostrando todo passo a passo para vocês, tá certo? Então já vai deixando aquele like, deixando o comentário de vocês. E não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal. Como eu falei para vocês, eu vou estar retirando aqui desse fermento apenas 2 colheres de sopa para poder estar alimentando ele, que é a nossa semente, tá? É o que a gente vai precisar para a gente deixar guardado na geladeira para fazer outras receitas. Então, eu vou estar tirando aqui a primeira colher. Tá colocando aqui, ó, nessa vasilha. E agora eu vou tirar outra colherzinha. Olha só. Agora eu venho e coloco aqui nessa vasilha. Tá vendo? Agora, coloquei aqui as 2 colheres de fermento, né? Nosso fermento mãe. E agora eu venho com meio copo de água morna, tá? Essa água tá bem morninha. Meio copo americano de água morna. Por que o copo americano? Porque é um copo que é bem tradicional, né? Muita gente tem, então fica mais fácil essa medida para vocês, tá certo? Então, meio copo de água morna para reformar o nosso fermento. Vou estar colocando aqui, ó, no fermento. Olha só. E ele já começa a fazer umas bolinhas. Ou seja, ele tá entrando, né? E ficando ativo. Vocês vão desmanchar esse fermento aqui todinho, tá? Vai misturando que ele vai dissolver todinho aqui nessa água. E lembrando que eu tinha comentado com vocês que a gente, depois que a gente faz esse fermento, a gente não vai mais reformar ele com fermento, e sim com água. Então, a gente iniciou ele com fermento, né? Que no caso foi o fermento de litro. E agora eu tô aqui reformando ele com água, tá? Apenas água. Olha só. Então, sempre antes de vocês fazerem o pão de vocês, vocês vão fazer essa etapazinha aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá certo?
que é a etapa da reforma do fermento. Vocês vão ter que ativar, né, o fermento para poder estar utilizando. Essa outra partezinha que fica aqui é a nossa semente. Quando essa semente tiver apenas 2 colheres, vocês vão fazer o que com essa semente? Vocês vão reformar, igual eu estou reformando essa daqui, tá? Então, quando ela restar apenas 2 colheres de sopa de fermento mãe, vocês vão fazer a mesma receitinha que eu tô fazendo aqui, ó, para essa semente aqui não acabar. Essa aqui vocês podem estar deixando coberto com a sacolinha, tá? Em cima da mesa, dentro do armário, onde vocês desejar. Pois esse fermento aqui, ele não estraga, tá? Isso aqui é a nossa semente. Mas ela também pode ser levada para a geladeira. Olha só, pessoal. Depois que a gente misturou aqui a água com o fermento, a gente vai estar colocando aqui agora o nosso trigo. Pois a gente sabe que aqui esse fermento mãe, ele não é um fermento líquido, tá? Ele lembra muito a massa de um pão. Então ele não é líquido. E essa farinha de trigo vai fazer com que o nosso fermento fique forte cada vez mais, né? Então a gente vai, ó, misturando aqui, ó, a farinha de trigo no nosso fermento. Olha só, pessoal. E aqui tá a nossa massinha, né? Que a gente vai estar deixando ela aqui por 3 horas. E aí, depois dessas 3 horas, a gente vem colocar, né? Fazer aqui a massinha do nosso pão pra gente tá iniciando a receita, tá certo? Então, a nossa massa, ela vai ficar assim. Eu vou estar deixando ela por 3 horas aqui, tampadinha, coberta, dentro do micro-ondas. E aí, após 3 horas, eu venho pra gente fazer a nossa receitinha do pão, tá certo? Do nosso pão maravilhoso, com o nosso fermento mãe. Então, pessoal, esse vídeo de hoje foi pra gente estar mostrando pra vocês como alimenta o fermento mãe, como a gente vai estar deixando fora da geladeira, não tem problema nenhum. O fermento não vai mofar, não vai se estragar, tá certo? Esse aqui é um tipo de fermentação natural diferente, tá? Do que muitas pessoas aqui do canal tá acostumado, que é o fermento líquido que a gente, né, usa bastante aqui, é bastante conhecido. Esse fermento, ele é diferente, tanto na textura, como o jeito de usar. Ele lembra bastante o levain, como eu comentei com vocês já no outro vídeo, tá certo? E aí, eu quero mostrar para vocês a facilidade, né, que tem esse fermento e sim, como ele funciona. Então, no próximo vídeo, não deixem de estar se inscrevendo no canal, tá bom? E ativando o sininho das notificações para vocês não perder a receita do nosso pão caseiro com fermento natural, tá certo? Com fermento mãe, que ele super funciona assim. Então, é a primeira alimentação que a gente tá fazendo dele e a última, tá? A gente só vai fazer essa alimentação quando a gente for utilizar o fermento ou quando o fermento estiver acabando, como eu falei para vocês. Quando apenas tiver 2 colheres só daquele fermento, mãe, a gente vai estar fazendo esse mesmo processo aqui e vai deixar ele, né, fora da geladeira para ele dar aquela ressecadinha, ele diminuir o volume dele. E aí a gente vai estar deixando aquela semente guardada, pois aquela semente ali é o que vai sempre deixar vocês tendo o fermento, tá bom? Para vocês nunca perder a semente do fermento, que é muito importante. Não adianta a gente fazer um fermento, né, ter todo o trabalho e tudo, e depois usar todo o fermento e aí ficar sem.
Então, a gente não queremos isso. A nossa semente tá aqui nessa sacola, né? Como eu mostrei pra vocês. Que ela vai ficar aqui. Olha só, que maravilha. Ela não estraga. E aí, a gente vai estar agora aguardando a ativação do nosso fermento mãe, né? E aí, quando ele crescer daqui 3 horas, eu venho mostrar pra vocês como foi que ficou. E venho fazendo o vídeo, utilizando ele pra gente fazer aquela receita maravilhosa do nosso pão. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!